Olá, participante, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Nele, nós iremos apresentar os resultados do mês de outubro de 2023. Na parte de resultados, antes dos resultados, na verdade, nós gostamos sempre de mostrar uma parte de cenário, né? Nós iniciamos aqui com o cenário global e após isso o cenário doméstico, né, que é a parte interna. Então, na parte do cenário global, nós observamos que os Estados Unidos, eles mantiveram a taxa básica de juros, né, entre o patamar aí de 5,25 e 5,50, né? É, isso, de certa forma, é uma notícia boa para o mercado, porque o mercado estava indeciso, com medo dos Estados Unidos ter algum tipo de alta nas taxas de juros americanas, mas isso não ocorreu, né? Porém, essa reunião ela ocorreu no dia 1º de novembro, né? Então, essa decisão ela vai dar reflexo no mês de novembro, mas no mês de outubro, como estava ainda incerto, muita incerteza, e os títulos longos de juros dos Estados Unidos estavam abrindo bastante a curva, acaba que foi um mês bastante negativo, tanto para as bolsas, né, quanto para o mercado de juros. Eu vou apresentar mais na frente. Mas essa notícia aí de que a taxa de juros ela se manteve, no mês de novembro ela vai ter um reflexo positivo. Já na Europa, também, né, o Banco Central Europeu ele manteve o patamar ali sem fazer nenhuma alteração nas suas metas de taxa de juros, né? Também é um lado positivo, porque a taxa de juros ela sobe para controlar a inflação. Então, se ela não está subindo, é porque os governos entendem que a inflação já está mais ou menos controlada, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, né? E na China, né? A China tomou medidas lá no mercado imobiliário, no setor imobiliário, né, de estímulos nesse setor, para tentar atingir ali a sua meta de PIB, que é de 5 e 5,5% ao ano. Aqui, como eu falei, as taxas de juros americanas elas subiram bastante nos últimos meses, né? Isso impactou até o mês de outubro aí, negativamente os mercados internos. Por quê? Como a taxa de juros está muito alta lá nos Estados Unidos, é mais vantajoso para o investidor aplicar nos Estados Unidos que em países emergentes como o Brasil, por exemplo. Então, eles retiram o dinheiro do Brasil e aplicam nos Estados Unidos. E essa retirada de dinheiro do Brasil faz a bolsa cair, faz a curva de juros abrir, a nossa, né? E aí, consequentemente, a rentabilidade fica negativa. Esse gráfico é um gráfico da inflação dos Estados Unidos. Ele mostra que a inflação ela vem se reduzindo, né, nos últimos 12 meses, porém, ainda é uma inflação alta. A meta lá nos Estados Unidos é de 2%, então está ainda quase o dobro da meta, né, de inflação. Então, ainda tem que ficar atento a esse dado aqui, porque se começar a subir um pouco a inflação, pode ser que o governo venha novamente a subir juros nos Estados Unidos, o que, como eu falei, para o Brasil, especificamente para os países emergentes, é ruim, porque tira capital do nosso país, que é mais vantagem para o investidor, mais seguro investir nos Estados Unidos com a taxa alta do que no Brasil com a taxa mediana, porque o risco do Brasil é maior. Aí, falando em Brasil, né, a gente parte para o cenário doméstico. No Brasil, a taxa de juros, a Selic, ela se manteve, ela reduziu, perdão, para 12,25 na última reunião, né? A perspectiva da inflação local, ela foi para baixo, né? Ela veio 0,26, então ela veio menor do que o esperado pelo mercado. Isso é um dado positivo também. Isso reforça possíveis reduções aqui na taxa Selic no futuro, né? O nosso grande calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, é a política fiscal, né? Que apesar do avanço da pauta, mas ainda existe muita incerteza aí sobre a política fiscal no Brasil. Como eu falei, a taxa Selic ela foi reduzida para 12,25, né? Aqui nós temos também a taxa de câmbio, que é o dólar, né? Ele fechou fechou novembro não, nós estamos em novembro na gravação desse vídeo, está em 4,89, então ela deu uma reduzida em relação ao mês de outubro. Nesse gráfico, nós apresentamos alguns benchmarks de renda fixa, né? Nele, nós gostamos de destacar sempre aqui os IMAs, né? IMAB 5, que são os títulos atrelados à inflação até 5 anos, o IMAB 5+, que são os títulos atrelados à inflação com mais de 5 anos, e o IMAB, que é a junção
né, de todos os títulos. O que que a gente observa? Todos os três foram negativos no mês. O que que isso quer dizer? Que os títulos atrelados à inflação rentabilizaram negativo nesse mês. E por que que isso importa para os nossos planos? Os nossos planos, eles têm como meta o INPC, que é a inflação, mais um prêmio, né? No caso do plano equatorial CD, é INPC mais 3,72. Então, grande parte dos nossos ativos são atrelados a, ao IMAB, a esses ativos aqui. Por quê? A esses benchmarks, perdão. Por quê? Para ter uma aderência, né, dos nossos ativos com a sua meta. Às vezes, algumas pessoas questionam, por que que vocês não compram mais papéis atrelados ao CDI? Porque o CDI está positivo, né? O CDI ele está alto, porque o CDI ele não conversa com a nossa meta. Então, a gente ficaria descasado, teria uma meta descasada com os ativos. Então, a gente tem que ter ativo casado com os objetivos do plano. Se o objetivo, se a meta do plano fosse CDI, né, por exemplo, aí sim a gente teria recursos mais alocados a esse ativo. Mas aí no ano, né, a gente observa aqui que os IMABs, né, o IMAB ele está positivo em 10%, 10,06, o IMAB 5, que é o título curto, também está positivo, e o IMAB 5+, também. Então, no ano aqui, todos estão positivos. Esse mês foi um mês atípico, como eu falei anteriormente, nós tivemos saída de fluxo de recursos, né, do nosso país para alocar principalmente nos Estados Unidos, por conta do juro alto lá, e isso acaba pesando tanto na parte de renda fixa, né, quanto na parte de bolsa. Aí aqui já iniciando a parte de bolsa. A parte de bolsa, todos os ativos de renda variável eles foram negativos no mês, também pelo mesmo motivo que eu falei, saída de recursos do Brasil para países estrangeiros, principalmente Estados Unidos, né? Então aqui o Ibovespa fechou menos 2,94, né? Os índices de investimento no exterior, que é o S&P 500 e o MSCI World, também fecharam negativos. Índice de small caps fechou menos 7, o IBRX menos 3. Então, a gente observa que foi um mês ruim, tanto para a renda fixa como para a renda variável, né? O mês de outubro, por conta desse fluxo de saída de recursos do país. Lembrando que no ano, né, o Ibovespa ainda está positivo, está 3,11, e os demais S&P 500, MSCI World também. O único índice de renda variável que está negativo é o índice de small caps, que está aí em menos 2,72. Mas a perspectiva, o preço-alvo para dezembro de 2024 ainda permanece aí em 131 mil pontos, né? Uma potencial valorização de 15% ainda até 31 de dezembro. Então, como eu falei, esse foi um mês ruim para os ativos de risco. A gente observa aqui que os ativos, o Ibovespa, o IBX, eles estão aqui em último lugar, né, na rentabilidade do mês. No ano, a gente já observa que o que sofre mais no ano é o dólar e o ouro. O Ibovespa está positivo, o IMAB está positivo, o CDI também, né? E como nossos ativos aqui eles são mais atrelados ao IMAB, a gente vai observar que no mês a rentabilidade dos planos ela foi negativa de alguns planos, mas no ano ela está positiva e acima da meta. Então, aqui partindo para os resultados, né? Então, esses são os nossos planos, os resultados do mês de outubro. A gente observa aqui que o CDI arrojado ele fechou negativo em menos 1,72. Por quê? Porque ele tem uma concentração maior em bolsa, tem uma concentração maior em títulos atrelados ao IMAB 5+, que são títulos com mais de 5 anos. E conforme eu falei anteriormente, esses dois ativos, né, sofreram nesse mês de outubro por conta da saída de fluxo, tanto da bolsa quanto no caso aqui do IMAB, né? Já o moderado, ele também fechou negativo, porque ele também tem participação nesses ativos, mas em volume menor, né? Aqui também nós observamos o Equatorial BD Alagoas, que fechou negativo, e o CD Alagoas também, pelo mesmo motivo, né? Porque, primeiro, a bolsa ela fechou negativo no mês, isso impactou negativamente esses planos, e por eles possuírem aí ativos marcados a mercado, ativos atrelados à inflação marcado a mercado e acabam sofrendo aí as variações mensais da mesma forma que o CV Piauí. Os planos BDs e os títulos eles não possuem variação de mercado, eles foram positivos, mas justamente por questões de marcação do título, né? Lá no final, os títulos eles se encontram, eles vão ter a mesma rentabilidade, mas durante
o período aí mensal, né, mensal, anual, até o seu vencimento, eles sofrem essas variações. Como eu falei anteriormente, nós estamos batendo meta em todos os nossos planos de benefício, um destaque para o Equatorial CD, no nosso caso aqui do CD conservador, que ele está aqui com a rentabilidade de 11,16 contra 6,21 da meta. O nosso CD moderado 9,77 contra 6,21 e o arrojado 6,57. O arrojado ele está sofrendo um pouco mais por conta dos últimos 3 meses, de tudo que já foi falado, a saída de fluxo do mercado nacional, e acaba impactando esses perfis, esses planos com um pouco mais de risco. Mas esses planos e perfis com mais risco, eles também se beneficiam quando o inverso acontece, né? Quando o cenário começa a se estabilizar, tendem, né, a render mais esses perfis arrojados. Então, especificamente aqui nesses últimos 3 meses ele caiu, acabou puxando um pouco para baixo aqui, mas a expectativa é de recuperação aí até o fim do ano. Quando a gente passa aqui para 12 meses, a gente observa também que os nossos planos eles estão ou próximos ou acima das suas metas, né, em 12 meses. Em 24 e 36 meses, que ele pega o cenário de 2022, 2021, que tinha a questão de guerra da Ucrânia, o final da Covid-19, aí esses perfis com um pouco mais de risco, eles acabam sofrendo um pouco mais, mas a gente está recuperando aos poucos aí o retorno perdido, né, nesses últimos 2 anos. Quando a gente parte para a rentabilidade por segmento, a gente observa que os planos BDs, eles se destacam na renda fixa, né, elas são positivas. A renda variável, esse mês, ela não foi positiva, ela fechou em menos 4,14, isso acabou prejudicando os planos que têm esse tipo de investimento. Aqui nos nossos perfis, o CD moderado, o que impactou negativo foi a renda variável e o investimento no exterior. A renda fixa, ela foi positiva, o imobiliário foi positivo, o empréstimo também. O estruturado, investimento estruturado, ele fechou um pouquinho aqui negativo, 0,10. O arrojado, como o próprio nome diz, ele é um pouco mais arrojado, ele corre um pouco mais de risco, né? Ele sofreu um pouco mais em todos os segmentos, tanto na renda fixa como renda variável, exterior e estruturado. Por que a renda fixa foi negativa? Como eu falei anteriormente, ele possui títulos longos, atrelados à inflação, que é o IMAB 5+. Esses títulos, eles ficaram negativos esse mês por conta justamente da saída de fluxo do nosso mercado para o mercado estrangeiro. E aí impactou negativamente esse perfil. E o conservador, como só tem ativos atrelados ao CDI, ele ficou positivo aqui em 1,12. Aqui os planos de Alagoas e os planos do Piauí, o Equatorial BD Alagoas, o Equatorial CD Alagoas, o BD Piauí e o CV Piauí, também a mesma situação, né? Tiveram rentabilidade negativa aí na renda variável, né? Que impactou aí a rentabilidade dos planos. Esse gráfico aqui ele mostra a atribuição de performance, né? É o que cada segmento está contribuindo para a performance daquele plano no ano, né? Então, os planos BDs, a grande parte da performance vem da renda fixa, né? Então, a gente observa aqui que a renda fixa está com um gráfico bem alto e os demais praticamente não estão nem aparecendo. CELPA-P também, CELPA-R, a grande contribuição é da renda fixa. BD Alagoas também. No CD Alagoas, a gente já tem um pouco mais de contribuição de outros segmentos, né? 7,78% ainda é da renda fixa, então a maioria da rentabilidade vem da renda fixa, mas também tem o estruturado, empréstimo e renda variável. O BD Piauí também da mesma forma, a grande parte renda fixa, mas tem um pouquinho aqui de outros segmentos também. O CV Piauí da mesma forma. Quando a gente vai para o CD moderado, a gente já observa uma contribuição maior também da renda fixa, mas uma contribuição grande aqui do imobiliário, né? Empréstimo, operação com participante, investimento estruturado, renda variável e exterior. Da mesma forma que o CD arrojado, a grande parte da performance é da renda fixa, mas tem uma contribuição aqui da renda variável, estruturado e exterior. E aqui as alocações, nós não fizemos nenhuma alteração de alocação do último mês para cá, então ela se manteve basicamente. Os planos CELPA-P e CELPA-R também. BD Alagoas e CD Alagoas também não fizemos nenhuma alteração.
BD Piauí, CV Piauí também, esses já possuem um pouco mais de diversificação, mas não fizemos nenhuma alteração do mês passado para cá. O CD moderado e o CD arrojado, né? O CD arrojado, ele aumentou, nós tivemos aqui que aumentar um pouquinho na renda variável, porque a parte de renda fixa estava muito próxima do limite, então para não desenquadrar, a gente acabou aumentando um pouquinho na renda variável, um pouquinho aqui no investimento estruturado, mas só para enquadrar o plano, para não ter nenhum desenquadramento. E o moderado, 100% renda fixa, né? Então, para os resultados do mês de outubro, seria isso. Agradeço a atenção de todos. Peço que compartilhem esse vídeo com o máximo de participantes possível. É muito importante que os participantes estejam atentos aos resultados da EQTPREV, porque é o dinheiro de vocês que está aqui. A gente está fazendo essa gestão para vocês, então é muito importante a participação de todos, ok? Agradeço e até o próximo vídeo.